No final de 1986, Hella Crafts, de 39 anos, desapareceu de sua casa em Newtown, Connecticut. Mãe dedicada de 3 filhos e funcionária confiável, seu sumiço repentino gerou preocupação. A princípio, a polícia não levou o caso a sério, mas graças à pressão de amigos, familiares e de um detetive particular, a terrível verdade por trás do seu desaparecimento logo veio à tona. Obrigado. Em 1º de dezembro de 1986, a polícia de Newtown, Connecticut, recebeu uma ligação preocupada de um detetive particular chamado Keith Mayo. Keith trabalhava para Helle Crafts, comissária de bordo dinamarquesa de 39 anos, que iniciava o divórcio do marido. Helle era casada com Richard Crafts, de 49 anos há mais de 10 anos. Eles tinham 3 filhos juntos e levavam uma vida confortável, com Crafts ganhando mais de $120 mil por ano como piloto de avião comercial. No entanto, nos meses que antecederam o desaparecimento de Helle, o relacionamento do casal começou a desmoronar depois que a mulher, de 39 anos, passou a suspeitar que seu marido estava tendo um caso. Ela havia descoberto recentemente uma série de cobranças de ligações interurbanas, e quando confrontou Crafts sobre isso, ele ficou irritado. Helle depois procurou um advogado de divórcio e contratou Keith Mayo para obter provas da traição do marido. Keith encontrou as provas que Helle havia pedido. Depois de passar um tempo vigiando Crafts, ele conseguiu tirar fotos do homem de 49 anos beijando outra comissária de bordo do lado de fora da residência dela em Nova Jersey. Keith contou à polícia que não via Helle há semanas e temia que o marido dela a tivesse machucado. Ele pediu que a polícia investigasse logo o desaparecimento, dizendo que a mulher de 39 anos foi vista pela última vez em 18 de novembro, quando amigos a deixaram em casa após um longo turno, que a levou em um voo para Frankfurt, na Alemanha. Ninguém nunca mais viu ou ouviu falar de Helle novamente. Ela deveria dirigir até a casa de sua cunhada em 19 de novembro na vizinha Westport, mas nunca apareceu. O carro dela foi achado depois no estacionamento de funcionários da Pan Am Airlines, no aeroporto Kennedy. Parece que o motivo pelo qual Helle não foi imediatamente dada como desaparecida por seus outros amigos foi que Crafts deu várias versões para explicar o paradeiro dela. 2 dias após o desaparecimento, em 21 de novembro, ele disse à babá que ela estava na Dinamarca porque a mãe estava doente. Ele disse a outra amiga de Helle que ela estava em uma viagem para a Alemanha. Às vezes, ele só dizia que não sabia onde ela estava. Com o passar das semanas sem notícias de Helle, seus amigos ficaram preocupados. Sabendo do temperamento explosivo de Crafts, lembraram que Helle já os alertara. Se algo acontecer comigo, não pensem que foi acidente. No dia 29 de novembro, uma amiga de Helle, chamada Lina Johansson, conseguiu o número de telefone da mãe dela na Dinamarca e descobriu que ela estava perfeitamente bem e não tinha tido contato com Helle. Ela disse que só veria a filha em abril de 1987. Ela não fazia ideia de que a filha estava desaparecida. Mesmo assim, a polícia inicialmente não desconfiou muito de Crafts, nem se preocupou com o sumiço repentino de Helle. A polícia de Newtown já conhecia Richard Crafts, de 49 anos, pois era policial auxiliar desde 1982,
e se dava bem com a maioria dos oficiais. Ele era conhecido por ser rigoroso com as regras e levar suas responsabilidades a sério, mesmo sem ocupar um cargo remunerado. Alguns oficiais, no entanto, observaram que ele frequentemente ficava na delegacia mesmo fora de serviço, e às vezes atendia a chamados sem autorização. Ao ser abordado pela polícia em 2 de dezembro, Crafts demonstrou tranquilidade quanto ao sumiço da esposa. Ele contou que ela voltou para casa no dia 18 e, na época, parecia feliz, sem sinais de mudança ou tristeza. Na manhã seguinte, o casal acordou e Healy decidiu visitar a irmã de Crafts, pois estávamos sem energia após a tempestade. No entanto, ela não chegou. Ele disse: "Não vi nem tive notícias da minha esposa desde 19 de novembro de 1986. Não se sabe por que ele não a declarou desaparecida, mas os investigadores da época não pareciam se incomodar com esse aspecto suspeito. A polícia demorou dias para priorizar o caso de Hallie, atribuindo seu desaparecimento a problemas conjugais. Só quando começaram a entrevistar os entes queridos dela é que passaram a suspeitar que algo estava errado, pois todos os amigos e familiares concordavam em uma coisa: ela jamais abandonaria seus filhos pequenos, especialmente de forma tão abrupta, sem garantir que eles estariam seguros e bem cuidados. Foi nesse momento que os investigadores também descobriram que Crafts havia se envolvido em uma série de casos extraconjugais, algo que agora já era bem conhecido entre os mais próximos de Hallie. Lena Johansson, que havia procurado a mãe de Hallie, contou à polícia o que sabia, incluindo o aviso assustador que Hallie deu antes de desaparecer. As autoridades também descobriram, nesse período, que não foram apenas os casos extraconjugais que contribuíram para o desgaste do casamento. Segundo relatos, as coisas já estavam difíceis. Crafts cuidava das finanças do casal e, por isso, fazia grandes compras para sua paixão por armas sem consultar Hallie. Ele possuía várias armas, como espingardas, revólveres, magnums, bestas e granadas. Ele mantinha munição para todas as suas armas trancada em casa e dedicava seu tempo livre a limpar, polir e organizar sua coleção. Ele ia sempre a feiras de armas para garantir novas compras e frequentemente fazia Hallie arcar sozinha com as despesas da casa, deixando-a sem dinheiro extra para si. Crafts também tinha o hábito de comprar equipamentos de jardinagem, muitos dos quais ele nunca usava. Ele já gastou $25 mil em uma retroescavadeira. Os vizinhos relataram que o jardim deles era uma verdadeira dor nos olhos, por causa da coleção de máquinas que nunca pareciam ser usadas, e observaram que a casa estava quase sempre passando por reformas. Kraft também gastou dinheiro em seminários de treinamento caros sobre procedimentos policiais. Ele começou em 1986, após entrar no departamento de polícia de Southbury, onde ganhava apenas $7 por hora, bem menos do que como piloto. Alguns repórteres, depois, descreveram o homem de 49 anos como alguém que exercia suas funções policiais com um fervor incomum e notaram que ele comprou com seu próprio dinheiro um Ford Crown Victoria, de 1985, igual ao da Polícia Estadual de Connecticut, equipando-o com rádio, luzes e sirene. Além disso, a propensão de Kraft para a violência era evidente desde o início do casamento. Ele apareceu em público várias vezes com o rosto machucado, e um amigo contou à polícia que Crafts a agrediu várias vezes. Ela também se lembrou de que Crafts a tratou terrivelmente durante sua primeira gravidez, com Hallie dizendo à amiga que nunca perdoaria Crafts pelo que ele a fez passar. O desinteresse de Crafts pela família foi outro obstáculo para o casal. De acordo com os amigos de Hallie, depois que as crianças nasceram, ele frequentemente desaparecia por vários dias seguidos.
Ele nunca dizia onde ia, só fazia as malas e partia. Haley afirmou que nunca sabia se ele estava viajando a trabalho, em uma feira de armas ou em outro lugar. Voltando às entrevistas com a polícia, eventualmente os investigadores conversaram com a jovem babá do casal, Dawn Thomas. Segundo ela, em 19 de novembro, Crafts a acordou às 6 da manhã e disse que Haley estava indo de carro para a casa da irmã em Westport, onde eles a encontrariam depois. Dawn achou estranho, pois Newtown havia acabado de sofrer uma nevasca brutal. As condições das estradas dificultariam dirigir, e além disso, a visibilidade estava ruim. Crafts disse que iam para Westport devido à queda de energia causada pela tempestade e insistiu em levar as crianças imediatamente. As 3 crianças foram acordadas às 6h30 e levadas no carro da família com Dawn. Crafts levou os 4 até a casa da irmã dele, os deixou lá e saiu quase imediatamente depois. Para a surpresa de Dawn, porém, Haley não estava em casa. Ela e as crianças só foram buscadas às 7 da noite, e até aquele momento, Haley ainda não tinha sido vista. Dawn lembrou que perguntou a Crafts mais tarde naquela noite onde estava sua esposa. Ele respondeu: "Não sei. Na manhã seguinte, disse que Haley estava na Dinamarca porque a mãe dela estava doente." Dawn contou que nessa época percebeu partes do carpete do quarto cortadas e, ao comentar com Crafts, ele disse que havia derramado querosene e trocaria o carpete quando possível. Isso finalmente levou os investigadores a desconfiarem de Crafts. Ele fez um teste de polígrafo no início de dezembro e o passou, convencendo autoridades de que realmente não sabia onde estava sua esposa. Alguns detetives ainda eram céticos sobre sua história e estranhavam ele aceitar um cargo policial mal remunerado, mesmo ganhando mais de $100 mil por ano como piloto de avião. Havia também o fato de que os amigos de Hal só tinham ouvido e visto coisas negativas sobre Crafts. Amigos dela mostraram desprezo por Crafts e relataram suspeitas à polícia. Eles faziam questão de ligar constantemente para a delegacia em busca de atualizações sobre o caso dela, ajudando a pressionar os investigadores a encontrar respostas. Crafts foi chamado para a entrevista em 11 de dezembro. No interrogatório, perguntaram se ele sabia que Haley contratou um detetive particular. Ele disse que não. Quando lhe perguntaram se ele sabia que o detetive particular o havia flagrado tendo um caso com outra comissária de bordo, ele também negou saber disso. Em seguida, perguntaram por que sua esposa diria às amigas que tinha medo de lhe entregar os papéis do divórcio e pediria para que verificassem se algo acontecesse com ela? Ao que ele teria respondido: "Não consigo imaginar ela dizendo isso, é completamente fora do caráter dela dizer algo assim." Quando questionado sobre o carpete em seu quarto principal, Crafts afirmou que iria trocar todo o carpete da casa. Ele disse aos investigadores que jogou os pedaços em um aterro da cidade e, ao ser questionado sobre as versões diferentes do paradeiro da esposa, afirmou que não queria admitir que não sabia onde ela estava. Crafts respondeu a todas as perguntas, mas os investigadores acharam que ele estava cauteloso e reservado. Notaram que, apesar de não mentir, achavam que ele dizia só meias verdades. Eles também acharam que ele parecia bastante distante e desligado, considerando que sua esposa, mãe de seus 3 filhos, estava desaparecida há cerca de 3 semanas. Crafts foi liberado após prestar outro depoimento, gerando apenas uma página de informações inúteis que repetiam o que as autoridades já sabiam. Insatisfeito com o progresso da polícia e desconfiado do marido de Heller, o detetive Keith Mayo resolveu investigar por conta própria o desaparecimento de sua cliente. Ao saber que Crafts
jogou os pedaços do carpete em um aterro da cidade, ele pediu ajuda a uma equipe local de coleta de lixo e concluiu que o descarte provavelmente ocorreu no lixão de Canterbury, 2 horas a leste de Newtown. Ele reuniu alguns voluntários e por vários dias eles procuraram pelos pedaços desaparecidos do carpete azul. Eles finalmente encontraram um pedaço de carpete que combinava com o do quarto principal de Crafts. Ao examinar mais de perto, Keith percebeu a mancha escura no tecido e suspeitou que pudesse ser sangue. Ele entregou a evidência à polícia, que a enviou ao laboratório para testes forenses. A imprensa soube do desaparecimento de Heller nessa época e em 17 de dezembro, o Danbury News Times publicou: Polícia procura mulher desaparecida de Newtown. A polícia tratava o sumiço de Heller como desaparecimento comum, mas Keith Mayo afirmou aos repórteres: Não acho que ela sumiu por vontade própria. Ele acrescentou: Estou preocupado que eles estejam lidando com isso de forma fragmentada, referindo-se ao Departamento de Polícia de Newtown. Keith foi franco em suas críticas à forma como a polícia lidou com o caso, o que levou a aumentar a pressão sobre as autoridades. O escritório do promotor tentou transferir o caso para investigadores estaduais de Connecticut. Logo depois, divulgaram os resultados forenses do pedaço de carpete achado no lixão. O renomado cientista forense Dr. Henry Lee atuava no laboratório na época. Informou que, apesar dos esforços, nenhuma mancha no tecido deu positivo para sangue. Com o contratempo e a pressão crescente, o caso passou para os detetives da Unidade de Crimes Graves, do Distrito Oeste, que logo focaram em Richard Crafts. Os investigadores começaram do zero, analisando o que Crafts fez nos dias que antecederam o desaparecimento de Hallie. Ao analisar os registros de cartão e telefone, descobriram que ele gastou no Mastercard, incluindo a compra de um freezer grande em 13 de novembro, em uma loja de Danbury, por $375. Ele retirou o freezer na loja em 17 de novembro. Ele também alugou uma máquina não especificada na Daring Rentals por $900. Para os detetives da Unidade de Crimes Graves, isso era um grande alerta. Mas por que Crafts precisava de um freezer tão grande e que tipo de equipamento custa quase $1.000 para alugar? As autoridades passaram dias preparando um mandado de busca para a casa onde Crafts morava com Hallie. No mandado, os investigadores observaram as histórias constantemente mudadas de Crafts sobre o paradeiro de sua esposa, as declarações dos amigos de Hallie sobre sua violência e o medo que ela tinha do marido, a estranha apatia de Crafts em relação ao desaparecimento dela e o depoimento dado pela babá do casal. Concluíram que algo violento ocorreu e que Crafts sabia mais do que revelava. Eles achavam que encontrariam as provas necessárias na casa. A polícia logo soube que Crafts estava de férias com seus filhos na Flórida. Isso levou os investigadores a cumprir o mandado de busca em 25 de dezembro. Eles encontraram a casa uma bagunça. Havia roupas sujas no chão, talheres, louças e outros utensílios não lavados empilhados na cozinha, e, estranhamente, havia um colchão nu no chão da sala de estar. Os carpetes já tinham sido retirados, e os investigadores revistaram um freezer, mas não encontraram nada dentro. Eles souberam pouco depois que aquele era o freezer antigo do casal, não o que Crafts havia comprado recentemente. Sua coleção de armas foi descoberta, embalada e catalogada, enquanto peritos examinaram a casa por dias em busca de evidências. As autoridades recolheram a coleção de armas de Craft, toalhas, panos, amostras de fibras e um colchão king size com roupa de cama manchada de sangue. Testes mostraram que o sangue encontrado era compatível com o de Hallie e do tipo O positivo. Dr. Henry Lee comandou a perícia na casa. Ele realizou testes com luminol que mostraram que havia sangue presente em vários locais ao redor do prédio. Apesar de encontrarem algumas evidências, os detetives ainda não sabiam onde Heller Crafts estava. Na semana seguinte, as autoridades avançaram ao descobrir que o equipamento de $900
alugado por Crafts, era um triturador de madeira. Ele pegou o equipamento em 19 de novembro, fazendo os detetives suspeitarem que não foi usado só para triturar madeira. Em 30 de dezembro, eles encontraram Joseph Hine, funcionário que removia neve na noite de 20 de novembro durante a forte tempestade. Ele contou aos investigadores que, por volta das 3h30 da manhã, passou por uma van na beira da estrada com as luzes apagadas e um grande triturador de madeira acoplado na traseira. Ele viu um homem, provavelmente o motorista, perto da traseira do caminhão. Ele passou sem notar muito, mas voltou 2 horas depois e viu que ainda estava lá lembrando. Não vi ninguém no caminhão ou no triturador. A parte de trás da carroceria estava aberta e eu podia ver alguns pedaços de madeira dentro. Ele achou estranho alguém triturar madeira às 5h30 da manhã, durante uma tempestade. Joseph depois indicou aos investigadores onde viu o caminhão naquela noite, levando as autoridades a encontrar pilhas de lascas de madeira na margem do rio. Detetives acharam plástico verde e papel entre as lascas. Um papel dizia: Senhorita Hallie L. Crafts, 5 Newfield Lane, Newtown, Connecticut. Logo, uma equipe de busca vasculhou a área e encontrou mais pedaços de papel com o nome de Hallie, fios de cabelo loiro, tecido, ossos e outros materiais não identificados. Todos os pedaços triturados e as evidências relevantes foram recolhidos, e a polícia logo apreendeu exatamente a máquina de triturar madeira que Crafts havia alugado. Mergulhadores também foram enviados ao rio, e embora as temperaturas congelantes dificultassem que permanecessem submersos por muito tempo, conseguiram recolher algumas evidências, incluindo uma motosserra com o número de série raspado. Nos dias seguintes, detetives em terra acharam novas evidências assustadoras, como um dedo do pé humano, fragmento de dedo e pedaço de dente. O Dr. Henry Lee afirmou que, quando a busca terminou, mais de 2.600 fios de cabelo loiro haviam sido encontrados, junto com 69 fragmentos de ossos humanos, 5 gotas de sangue humano, 2 dentes, um pedaço de crânio humano, 85 gramas de tecido humano, uma parte de um dedo humano, uma unha, e uma parte de unha do pé humana. Um mandado de prisão para Richard Crafts foi emitido em 11 de janeiro de 1987. A polícia cercou a casa dele às 9 da noite e ligou para ele, ordenando que saísse e se rendesse. Richard Crafts teria dito: "Estou cansado, resolvo isso de manhã." Pressionado pela polícia para sair, ele teria ficado furioso e gritado: "Não me ligue de volta", antes de desligar o telefone. Após várias outras ligações, Richard Crafts saiu depois das 12h30 da manhã e foi preso. Enquanto isso, os investigadores continuaram a vasculhar as margens do Lago Zoa e a própria água. Nesse ponto, eles já tinham uma teoria sobre o que aconteceu com Hallie Crafts. Eles acreditavam que ela foi espancada no quarto principal durante as primeiras horas do dia 19 de novembro, onde sangue foi encontrado durante a busca, e que Crafts levou seu corpo para o porão, onde foi armazenado no freezer comprado recentemente. Ele acordou Dawn, levou ela e as crianças para Westport e depois voltou para casa. Durante o dia, investigadores sugeriram que ele levou o corpo congelado de Hallie para seu terreno rural, onde o cortou com uma serra antes de devolver os pedaços ao freezer. Durante a noite, ele triturou os pedaços na máquina de madeira. Devido ao método de descarte, o caso Heller ficou conhecido como o assassinato do triturador de madeira. Por causa da grande publicidade, o julgamento de Richard foi transferido para New London, Connecticut. A promotoria ouviu vários especialistas forenses, incluindo o Dr. Henry Lee. Determinou que 65 fragmentos de ossos recuperados foram cortados com uma lâmina pesada que causou impacto e corte.
Ele concluiu que todas as peças foram cortadas pela mesma máquina. A motosserra, que foi recuperada do fundo do rio, também continha uma grande quantidade de evidências de DNA ainda aderidas, incluindo tecido humano, sangue, cabelo e fibras azuis, que correspondiam ao carpete do quarto principal. O número de série também foi restaurado pelos técnicos, apesar da tentativa de removê-lo, e mostrou que correspondia a um que Ricardo havia comprado em 1981 por mais de $600. Investigadores acharam o recibo por meio de Keith Mayo, que recebeu uma caixa de documentos de Haley, informando que eram do marido dela. Após 53 dias de julgamento, foi declarado nulo, porque um jurado insistiu no veredicto de inocente. Quando os outros jurados explicaram as evidências e por que achavam que ele era culpado, ele parou de cooperar e se recusou a continuar no julgamento. Outros jurados reclamaram dele à mídia, e um disse que era como discutir com uma criança. Um segundo julgamento aconteceu e Richard foi considerado culpado em 21 de novembro de 1989. O júri deliberou por 8 horas. Um jurado disse à imprensa que a grande quantidade de provas foi decisiva. Ele foi condenado a 50 anos de prisão. Em 2009, Richard Crafts, com 71 anos, ainda cumpria sua sentença. Ele era o prisioneiro número 152.724, detido na instituição correcional McDougall Walker, unidade de segurança máxima em Suffield, Connecticut. Nesse período, ele tinha apenas 2 advertências disciplinares registradas, ambas por posse de contrabando. Em janeiro de 2020, aos 82 anos, ele foi transferido para uma casa de reintegração social em Bridgeport, Connecticut, como parte de um programa de moradia transitória para veteranos. Apesar da condenação de 50 anos, ele foi libertado antes devido a vários motivos, principalmente pela antiga lei Statutory Good Time. Essa lei, que desde então foi alterada, permitia que grandes períodos fossem descontados da sentença de um prisioneiro como recompensa por bom comportamento e bom serviço enquanto trabalhava em funções dentro da prisão. Se Crafts fosse condenado pelas leis atuais, não teria redução de pena e provavelmente seguiria preso. Crafts também foi liberado antecipadamente para que pudesse ser transferido para um programa supervisionado, em vez de ser solto diretamente nas ruas e na vida pública. Ele foi classificado como de baixo risco para a comunidade. Antes de sua libertação, ele estava cumprindo pena em uma unidade de baixa segurança chamada Instituição Correcional Willard Cybulski.